Na sua justiça, Deus teve que agir e punir. No seu amor, Deus precisa encontrar uma solução para o dilema do homem. Como Deus procedeu no seu plano de redenção? Para Jesus realizar a sua obra redentora, ele deixou o céu. Ele deixou sua glória. Lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, o qual, tendo existido na forma de Deus, não considerou como saque o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se na semelhança de homens. E, achado na feição como homem, aviltou-se, tornando-se obediente até a morte. Sim, morte de cruz. Após o homem pecar, Deus encontrou-se em um certo dilema. Por um lado, ele é um Deus justo e, por isso, seria obrigado a ser fiel à sua ameaça de punição pelo pecado. Por outro lado, ele é um Deus de amor e precisava encontrar uma solução para o problema do homem. Se ele deixasse de punir Adão e Eva, deixaria de ser justo. Se ele não criasse uma alternativa para a punição, deixaria de ser um Deus de amor. A única opção seria se ele, sendo ele o único justo no universo, se tornasse homem para assumir a culpa do injusto. E foi esta a decisão que já havia sido tomada desde a eternidade. O primeiro grande passo foi deixar a glória e a forma divina para assumir a aparência humana, que, tendo existido na forma de Deus, não considerou como saque o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele não somente assumiu a forma humana, mas também se rebaixou ao nível de escravo. Em João 17,5, Jesus ora dizendo: E agora glorifique-me, Pai, diante do Senhor, com a glória que tive contigo antes do mundo existir. Por meio dessas palavras, percebemos que Jesus deveria ter tido uma glória indescritível. Veja o quanto ele esteve disposto a sacrificar para abrir novamente o caminho para nós, para a vida perdida no paraíso. Jesus então viveu aqui uma vida normal de homem. Ele começou aos 30 anos aproximadamente a ensinar a boa doutrina às pessoas e, por inveja dos religiosos da época, ele foi condenado. Lemos em Mateus 27, 22 a 23 e 26, Pilatos lhes diz: O que então farei com Jesus, chamado Cristo? Todos lhe dizem: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Pois que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Seja crucificado. E, tendo açoitado Jesus,
entregou-o para ser crucificado. Para poder assumir o nosso lugar, era necessário que ele fosse justo e perfeito. Ao mesmo tempo, era necessário que ele morresse. Como poderia morrer sendo justo? Somente se fosse acusado e condenado injustamente. E foi exatamente o que ocorreu. Devido às suas obras maravilhosas que praticava e suas palavras compassivas e convincentes, as multidões o seguiam para ouvi-lo e por ele serem curadas. Isso desagradou profundamente os líderes religiosos judaicos e eles então procuravam prendê-lo para matá-lo. Nesta caminhada, um de seus próprios apóstolos desertou e, por amor ao dinheiro, o traiu, sabendo que estava traindo sangue justo e inocente. A covardia dos seus perseguidores foi tamanha que, temendo a multidão, foram prendê-lo à noite. Quando o trouxeram para a casa do sumo sacerdote, procuravam testemunhas para poder acusá-lo. Percebe-se que o julgamento foi totalmente equivocado. Não havia acusação para prendê-lo. Foi preso com a intenção de ser morto. Para poder ser morto, tinha que ter uma razão para matá-lo. Pilatos lhes diz: o que então farei com Jesus, chamado Cristo? Todos lhe dizem: seja crucificado. O governador, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Soltou-lhes então Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não acharam nenhuma razão. Os próprios romanos, Pilatos e Herodes, não acharam culpa de morte nele. Apareceram várias falsas testemunhas. Os seus testemunhos se contradiziam. Esses sim deveriam ter sido condenados pela lei de Moisés, mas com eles nada aconteceu. E parece que Jesus deu uma ajuda para encontrarem um motivo. Quando o sumo sacerdote tentou obrigá-lo a falar, mas Jesus permaneceu calado e não respondeu nada. Novamente, o arquissacerdote interrogou-o. Ele diz: você é o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o arquissacerdote, rasgando as suas vestes, diz: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que lhes parece? E todos eles o condenaram, sendo merecedor de morte. Marcos 14, 61 a 64. A afirmação de Jesus teria sido uma blasfêmia caso fosse inverídica, mas Jesus estava falando a verdade. Portanto, ele foi condenado injustamente. E assim ele foi condenado injustamente e foi crucificado à morte mais humilhante que existia.
Temos aqui no quadrinho três passagens: Isaías 53:5, Romanos 5:8, Colossenses 2:15, onde consta: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, porém, prova o seu amor por nós, pelo fato de, sendo nós ainda pecadores, ter Cristo morrido por nós, desarmando os principados e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles nela. Jesus não viveu somente para ser um modelo a ser seguido, um mestre com verdades éticas, morais e espirituais inigualáveis, um mártir de uma boa causa, mas principalmente para assumir a nossa culpa e morrer em nosso lugar. O texto diz que o castigo da paz estava sobre ele, e pelas suas contusões fomos curados. A razão principal da vinda do Senhor Jesus Cristo foi a sua morte substituta na cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu o meu lugar. Coloque o seu nome na linha. Ele morreu no lugar de... Por natureza, somos pecadores, transgressores, inimigos de Deus em pensamentos, palavras, atos e omissões. Não basta usar o nome dele de vez em quando para querer agradá-lo, ou colocar um adesivo bíblico no carro, ou algum objeto que lembre dele. Nada disso impressiona Deus. É como se, após uma guerra, fosse realizada uma execução pública por enforcamento pelos crimes praticados. O bandido está para ser enforcado, mas o juiz ainda dá uma última chance. Se uma das mães presentes oferecer o seu filho para ser enforcado no lugar deste criminoso, o criminoso sairá livre. Quantas mães ofereceriam seus filhos, você acha? Provavelmente nenhuma. Mas Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo. É exatamente isso que diz o texto. Deus, porém, prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ter Cristo morrido por nós. O amor de Deus ultrapassou todas as barreiras. É possível que uma pessoa humana deixe sua vida por um amigo ou uma boa causa, mas deixar sua vida pelo inimigo, só Deus é capaz de fazer. Nesta mesma cruz foram definitivamente derrotados Satanás e suas hostes malignas, desarmando os principados e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles nela. Quem uma vez entendeu a obra da cruz e aceitou a obra redentora de Cristo como sendo válida para si mesmo, já teve desfeito na sua vida qualquer influência destas forças, bem como não precisa mais temê-las no futuro. Está livre e venceu em Cristo de uma vez por todas
o mundo das trevas, porque aquele que não conheceu pecado, por nós, constituiu pecado para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Que amor divino impressionante! Ele foi crucificado, ele foi sepultado, ficou 3 dias no túmulo, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. Em Romanos 4:25, nós lemos: o qual foi entregue pelas nossas transgressões e ressurreto para a nossa justificação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele não foi um reacionário político, nem um idealista qualquer, nem alguém que não soube escapar dos seus adversários, portanto foi surpreendido. Ele foi decididamente em direção a Jerusalém, ciente de que morreria e disposto a voluntariamente deixar sua vida por nós, para assumir a culpa das nossas transgressões. Jesus foi pregado na cruz. Só que não seria o suficiente Jesus ter morrido pelos pecados. Era necessário que ele ressuscitasse para sermos justificados. A ressurreição seria a prova final de que ele era Deus e de que ele tinha a autoridade para não somente perdoar, mas também para justificar. Para não precisar se sujeitar à autoridade dele, as pessoas inventaram várias teses próprias sobre a ressurreição de Jesus. Por exemplo, a morte dele foi somente aparente. Ele não morreu de verdade, portanto, também não ressuscitou de verdade. Outra, quem na verdade foi crucificado não foi ele, mas uma outra pessoa, para depois ele aparecer como ressurreto. E mais outra. Os judeus logo inventaram a mentira de que os discípulos chegaram e roubaram o corpo de Jesus. Além disso, muitas outras ideias semelhantes foram inventadas para ele não poder ser a autoridade máxima do universo, ser o absoluto para todas as pessoas e depois ter o poder de julgá-las. A pessoa que aceita a obra do Senhor Jesus Cristo em sua vida está livre de todo e qualquer pecado do passado e se tornou novinho em folha, como um bebê recém-nascido. A pessoa recebe a justiça de Cristo e é vista diante de Deus como Cristo, puro, sem pecado, justo e, por essa razão, preparada para entrar na presença de Deus. Somos perdoados e justificados pela obra redentora de Cristo. Tendo, pois, concretizado a obra redentora na cruz do Calvário, na sua ressurreição, ele agora tornou-se no único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, o homem Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, nós lemos: Jesus lhe diz: eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na maioria das grandes cidades alemãs existe metrô de rua. Os carros e os trens do metrô ocupam, em parte, o mesmo espaço nas ruas. Quando numa cidade aconteciam acidentes entre um veículo e o metrô, esse caso se transformasse em disputa judicial, os juízes sempre julgavam a favor do motorista do carro. Suspeitando que algo estava errado, um juiz se tornou motorista de metrô e foi dirigir no trânsito da cidade para entender o ponto de vista do motorista do metrô. A partir daquele momento, este juiz julgava os acidentes que envolviam carros e metrô. Houve um equilíbrio nas decisões judiciais. O juiz agora entendia ambas as partes. Ele se tornou um verdadeiro mediador. Jesus viveu como Deus na glória eterna. Ele se tornou homem e viveu neste mundo pecaminoso com todos os sentimentos e todas as fragilidades humanas presentes. Ele entende perfeitamente a Deus e também entende perfeitamente ao homem. Durante sua vida terrestre, ele foi 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele jamais pecou. Ele agora pode colocar sua mão na mão de Deus e entendê-lo perfeitamente, e colocar a outra mão na mão do homem e também entender a este perfeitamente. E assim forma o elo entre Deus e o homem. Ele é o único capaz de ser mediador entre Deus e os homens. Um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo. Todos os outros mediadores foram invenção humana e não preenchem os requisitos para mediar entre Deus e os homens. Por essa razão é que Jesus também tem exclusividade na mediação e afirma claramente: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta exclusividade Jesus enfatiza ao dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz ser um caminho entre muitos. Ele é o único líder religioso verdadeiro, todos os outros são enganadores. Ele é absoluto. Não podemos optar entre ele e as outras muitas opções. Decidir-nos a favor de alguma outra e ainda achar que estamos certos. Podemos nos decidir a favor de uma outra opção devido ao livre-arbítrio, mas teremos a certeza de que estamos no caminho errado e não poderemos nos justificar no dia da prestação de contas. Se não houvesse Jesus, não existiria salvação para a humanidade. Obrigado, Jesus, por ter vindo e ter se tornado mediador entre Deus e os homens.